Uma boa noite a todos. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, ao convite, a presença de vocês, uma sexta-feira bastante calorosa, muito calor. Eu estou vindo lá de São Caetano do Sul, na região do ABC, e eu saí de lá com frio. A região está com a temperatura bem baixa. Eu cheguei aqui e relembrei do nosso país, né? Um país tropical, literalmente. E então é uma honra estar aqui falando para vocês de um dos preceitos espíritas que é importante para que nós conheçamos e sabermos, né? E o próprio Allan Kardec deu muita importância ao preceito da pluralidade das existências, não só no sentido do espírito, mas no sentido de outras moradas, né, no nosso grande planeta. Então, o nosso mestre Allan Kardec depositou muita importância a esse tema, e hoje eu trago para vocês a discussão desse tema. Então, quando vocês forem deitar hoje, vocês vão pensar assim, olha, de fato, né, de acordo com a doutrina espírita, não estamos sozinhos. De fato, há muitas moradas na casa do Pai. Então a nossa proposta é mostrar para vocês, a partir do momento, ou como surgiu esse preceito espírita, esse princípio espírita da doutrina, e a importância que foi dado a ele. E tudo que foi gerado ou reverberado em torno desse tema, lá no Espiritismo Nascente, no século XIX, na França, em torno de Allan Kardec e sua esposa Amélie Gabrielle Boudet. Bom? Então eu vou mostrar aqui principalmente desenhos, né? Como eu sou trabalhador mediúnico ligado à pintura e desenho, eu faço, e pesquisador também, eu acabei fazendo um resgate do que circulou à época da Sociedade Parisiense, que foi a primeira sociedade espírita constituída na França pelo nosso Allan Kardec. Então vocês vão perceber a importância que eles deram a esse tema, né? Os precursores desse tema na França, e o que gerou esse tema, seja na imprensa, seja na literatura francesa ou na própria literatura espírita, e vocês vão perceber todo esse caminho, né, que foi traçado em torno do tema. Bom, eu vou colocar aqui alguns princípios que norteiam a nossa doutrina, ou seja, o que nos torna espiritistas, que nos faz, né, comentar com o outro que somos espíritas, são as nossas balizas, ou os nossos princípios fundamentais, né? Os nossos preceitos. Então, quando a pessoa pergunta assim para você, você é espírita por quê? Porque nós acreditamos em princípios, né? Então, qual seria um princípio que talvez esteja aí na memória de cada um de vocês, que quando a gente fala de espiritismo, a gente já lembra? Quem que dá uma sugestão aí? Sim, a pluralidade é o princípio que a gente vai discutir hoje aqui, certo? A doutrina da reencarnação. Muitas pessoas falam, olha, você é reencarnacionista? Por que a pessoa fala isso? Porque lá no século XIX, na formação da doutrina, por meio dos espíritos superiores, transmitindo, né, o corpo doutrinário a Allan Kardec, os espíritos foram transmitindo preceitos ao longo dos anos, né? E aí Allan Kardec foi analisando esses preceitos, conforme as mensagens chegavam a partir da Sociedade Parisiense ou de outras casas espíritas na França ou fora da França. Allan Kardec ia fazendo o cruzamento daquelas informações e aí falava, olha, nasceu mais um preceito. E aí eu vou colocar para vocês aqui 15. Mas existem hoje, o próprio pesquisador espírita e orador, Cosme Massi, nós tivemos uma conversa recentemente, ele falou que existem mais de 100 preceitos na nossa doutrina. Se você pega o livro dos Espíritos e abre lá numa determinada pergunta, aquela pergunta pode ser um pré-preceito ali. Ali já pode estar nascendo um preceito espírita. Então, olha lá, o primeiro preceito espírita que nós, né, conhecemos aí, veneramos e acreditamos fielmente é a crença em Deus. Logo em seguida, a crença no Espírito puro que esteve entre nós,
2000 anos, que é Jesus, certo? E aí vai seguindo. Nós acreditamos em espíritos. Algumas correntes filosóficas que não acreditam, não deixam por conta disso de ser espiritualistas. Né? Nós acreditamos na evolução, no livre-arbítrio, ou seja, como seres em evolução, por meio desse planeta, nós temos a capacidade de escolher algumas questões por nossa conta. A gente estava falando aqui da questão, nós estamos encerrando o mês da prevenção do suicídio, né? Até coloquei aqui uma lembrança, e o suicídio nada mais é que uma abertura na questão do livre-arbítrio. A pessoa passa a ter o livre-arbítrio para cometer um ato, né, tão sério, tão complicado como esse. Mas não deixa de abarcar a questão do livre-arbítrio. Causa e efeito, reencarnação. E aí eu coloquei ali como um dos preceitos importantes também, que é a pluralidade dos mundos habitados. Há outros preceitos aí que nós vamos discutir também em outros momentos, mas é importante vocês lembrarem disso. O que nos justifica como espíritas são os nossos preceitos. Então vocês vão encontrar lá nas obras fundamentais, nas obras complementares da doutrina espírita, todos esses preceitos, esses 15 e outros mais, aí, dezenas de outros preceitos. É importante que leiamos também a Revista Espírita, porque muitos preceitos nasceram na Revista Espírita. Por exemplo, o preceito da não retrogradação dos espíritos. Então, para nós que somos espíritas, nós não acreditamos na possibilidade do espírito regredir, né? Ou seja, reencarnar no corpo de uma vaca, no corpo de um pet, no corpo de um papagaio. Há, sim, de fato, linhas filosóficas que acreditam nessa possibilidade, linhas espiritualistas, como é o caso da teosofia. Então, não há nenhum problema quanto a isso, desde que isso esteja bem claro quanto crença espiritualista. Mas para nós que somos também espiritualistas e espíritas, não há essa possibilidade, né, de acordo com a orientação dos espíritos superiores, que está lá na Revista Espírita de 1864. Você vai ver lá mensagens sobre a não retrogradação dos espíritos. E aí Kardec vai fazer os cruzamentos de mensagens, vai ver que de fato é um preceito espírita que se consolidou. Bom, por meio de várias obras fundamentais, Kardec foi realizando perguntas aos espíritos sobre esse tema da pluralidade, né? Que não é necessariamente apenas a encarnação ou desenvolvimento de um espírito em outro planeta. Pode, como eu falei, podem ser moradas, podem ser outras formas de vida, né? Ou formas de reinos diferentes, como os reinos vegetais, por exemplo. Mas é importante que nós entendamos essas possibilidades, né, de vidas em outros planetas. E aí o Kardec vai perguntar, os diferentes mundos que circulam no espaço terão habitantes como a Terra? Aí os espíritos vão responder o seguinte, todos os espíritos o afirmam e a razão diz que assim deve ser. E aí ele fala que a Terra não ocupa necessariamente uma posição de privilégio, né, como acreditavam os antigos pensadores. E aí os espíritos vêm confirmar essa questão de que nós não somos os privilegiados, né, nesse mar de planetas e possibilidades aí fora. Então, a gente pode encontrar na brochura O que é o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na questão 55, e aí Kardec vai passando informações, né, de onde a gente pode buscar novas notas ou informações sobre esse tema, para que ele fique muito bem compreendido por nós. A gente não possa aí misturar conceitos ou ideias aí que causem uma distorção sobre esse tema. Eu digo isso por quê? Porque atualmente os ufólogos, né, eles se dividem hoje em os ufólogos científicos e os ufólogos místicos. E muitas vezes, se aproveitando desse preceito espírita da pluralidade dos mundos habitados, acaba acontecendo algumas distorções
desses conceitos ufológicos que circulam por aí. Tá? Então, quando vocês quiserem informações específicas sobre esse tema, é só consultar as obras fundamentais e complementares da doutrina. Hoje existe uma plataforma muito legal que é chamada de Kardecpedia. Vocês já acessaram? É um trabalho do professor Cosme, né? É uma plataforma que você entra na internet, só dá um Google lá, digitar Kardecpedia, e ali você coloca qualquer termo que você queira um esclarecimento dentro do mecanismo de pesquisa, e aí aquele termo vai ser pesquisado dentro das obras fundamentais e complementares. Então, principalmente o termo da pluralidade. Então, vocês podem pesquisar por ali, que é uma fonte de bastante credibilidade. Tá bom? Bom, outra pergunta, essa do Livro dos Espíritos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então é mais uma informação que corrobora lá com a brochura que é o Espiritismo. Então a nossa coerência doutrinária, a coerência da nossa doutrina, já pode ser percebida por aí. Você pega uma obra fundamental, tem uma informação que coaduna com uma outra informação em uma outra obra fundamental. Então, para o estudioso, é importante observar isso. Se está havendo uma coerência de respostas diante das perguntas de Allan Kardec. E Allan Kardec foi sempre muito insistente, né? Ele sempre quis deixar muito claro um determinado tema, então ele esmiuçava muito aquilo e confrontava com outras respostas de espíritos da sociedade ou fora, para ver se aquilo fazia sentido. Se não fazia sentido, ele tirava fora. Então, o que temos hoje na doutrina, por meio da literatura espírita, é de fato o que interessa para nós sabermos. Então, isso é bacana, né? Porque a gente viu que à frente da doutrina tivemos um cientista, uma pessoa que de fato criou um método para alinhavar todas aquelas informações, a enxurrada de informações que surgiam, né? Nesse momento do afloramento da doutrina na França. Bom, aí, outra pergunta, Livro dos Espíritos. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Bom, aí ele está falando no sentido amplo, não só no corpo, na questão material, ou na questão semimaterial, que é a composição do perispírito. Ele está falando no sentido da matéria ou da não matéria. Então, olha a resposta. É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Então aí ele está deixando claro que os espíritos que habitam outros planetas, eles possuem perispírito. Ou seja, como eu disse aqui, a formação do perispírito, a constituição, né, do perispírito é uma constituição semimaterial. Então a informação que vem é que, de fato, esses espíritos possuem perispírito. Então ele vai explicando, e aí ele pergunta assim: haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Né? Então aqui a gente começa a falar da escala espírita. Quando você entende o que é a nossa faixa vibracional de espíritos imperfeitos, os espíritos bons, e aí a ponta da pirâmide. O que é a ponta da pirâmide? Os espíritos puros. E olha lá o que eles vão responder. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Né? E a gente não consegue compreender ainda a essência íntima de um espírito puro. Seja na constituição do seu perispírito, seja no entendimento do que seja isso. A gente consegue penetrar na natureza íntima de Jesus? A gente tem essa possibilidade? Ainda não. Talvez quando estejamos na faixa da escala espírita dos espíritos puros, talvez a gente comece a ter uma noção do que seja, né, viver entre espíritos puros. Mas até lá ainda vamos galgar, né? A gente tem que comer muita terra ainda para chegar lá, né? Está longe ainda para a gente chegarmos lá. Então nós permanecemos ainda na escala dos espíritos imperfeitos, tá? Que é a base da pirâmide da escala espírita. Bom,
Continuando, segundo os espíritos de todos os mundos que compõem nosso sistema planetário, a Terra é dos habitantes menos adiantados. Olha que legal a gente saber onde a gente está situado, né? Para que o nosso orgulho aí, né? A gente às vezes bate no peito, nossa, quanta evolução científica e tal. Mas a gente ainda conhece só uma parcela, uma pequena parte da verdade mais próxima da verdade. A gente está distante, né? Dessa verdadeira evolução que a gente acredita ou conhece como uma fagulha, aí, uma pequena porcentagem do que a gente acha que pode ser. Então, olha lá, ainda estamos longe, né, de uma possibilidade aí maior. Olha, Marte ele estaria ainda abaixo, sendo Júpiter superior de muito a todos os respeitos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos. Novamente falando de seres corpóreos. Ou seja, seres revestidos de perispírito, né? Mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais que lá irradiam os seus pensamentos para outros mundos. Isso, pessoal, nós vamos encontrar como uma nota de rodapé do Livro dos Espíritos. Jamais Kardec forneceria uma informação dessa se ele não tivesse feito um cruzamento pelo controle universal do ensino dos Espíritos. Tá? Então, tudo que a gente lê ali, a gente vê que está muito balizado, né? Não tem informação solta. E chegou um momento na sociedade parisiense que Allan Kardec passou a, de fato, mergulhar nesse tema, né? Da investigação extramundo físico. Ele passou a querer entender como que era esse mecanismo, os espíritos que habitam, como que é a formação ideoplástica desses mundos. Ele queria entender isso. E ele vai contar com alguns amigos aí para isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha lá, esse então foi um espírita participante, né, vamos dizer assim, fundador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que nasce em janeiro de 1858. Ele vai ajudar Allan Kardec como um cientista, né, um astrônomo, jovenzinho, 20 anos ele tinha, quando ele passa a se interessar por assuntos espiritualistas e vai conhecer a Sociedade Parisiense, recebe o convite, aceita o convite. Não era fácil entrar na Sociedade Parisiense. No início da Sociedade Parisiense, Kardec pedia referências, né? Ele instituía uma espécie de carteirinha para os societários da Sociedade Parisiense. E aí, olha que interessante, Allan Kardec também vai evoluindo no descobrimento da doutrina. Ele vai evoluindo de acordo com as mensagens que vão chegando, com os estudos que ele vai fazendo. Quando chega lá no final da década de 60, 1867, ele descobre que não era mais necessário ter carteirinha na doutrina. Por que você tem que ter um crachá se a doutrina está no seu coração? Não precisa estar escrito num papel que você é espírita. Olha como esse homem evolui, né, em 2 décadas aí de estudos e entendimento da doutrina. E aí o Flammarion surge como um astrônomo promissor, né? Passa a ser respeitado na França como um integrante ali do Observatório francês. E ele, hoje nós descobrimos por pesquisas, que ele esteve muito envolvido como médium. E a gente tinha uma vaga noção desse Flammarion como um médium espírita. E ele vai participar intensamente da Sociedade Parisiense, fornecendo várias mensagens. E aí, sabe de quem eram essas mensagens? Do suposto espírito Galileu. E aí a gente levantou, foram várias mensagens. Muitas, mais de 100 mensagens ele vai receber na Sociedade Parisiense. Eu vou mostrar aqui para vocês uma delas, de próprio punho do Flammarion. Né? E aí ele vai ajudar Allan Kardec, por meio do espírito Galileu, né, o suposto espírito Galileu, a formar o capítulo da uranografia geral. É uma palavra difícil. Que está lá na Gênese. Então, as mensagens que estão nesse capítulo vieram por intermédio do Flammarion. Essa é uma foto inédita dele, que nós levantamos por meio de um banco de pesquisa aí, espírita, né? E foi uma figura plural, assim, uma pessoa inquieta mesmo. O Flammarion foi uma pessoa inquieta. Esta é uma das psicografias, aqui embaixo, se vocês notarem, tem a assinatura do suposto espírito Galileu. Né? Eu falo suposto porque eu sou pesquisador,
Então, a gente não tem uma prova cabal que seja o espírito Galileu. Mas está ali a assinatura, essa é o manuscrito do Flammarion, que ele vai receber lá na Sociedade Parisiense. Acontece que o Flammarion, ele também, né, pertencia ou se interessava por outras linhas filosóficas espiritualistas que estavam ali pululando naquela França de novidades, né? Então ele passa a conhecer outras correntes que não necessariamente coadunavam os seus preceitos com os preceitos espíritas. E ele vai apercebendo, entre os membros da Sociedade Parisiense, uma acentuação de pessoas ali, frequentadores, com um viés bastante evangélico. Né? Bastante evangélico. E como ele era um cientista, aquilo criava um contraste diante das pesquisas que ele vinha fazendo, das investigações, né? Isso foi deixando ele bastante inquieto. E ele vai, então, publicar esse livro aos 20 anos. Esse livro aí causou a demissão dele do Observatório Astronômico da França. Né? E Allan Kardec vai gerar, nas notas bibliográficas da Revista Espírita, vai gerar uma notícia sobre esse livro. Ele vai falar, embora não seja uma literatura espírita, há muita relação, né, uma ponte muito próxima com a doutrina espírita. E o Flammarion, de fato, vai trazer uma tese inquietante, muito nova, né, sobre esses mundos habitados, não só de seres corpóreos, mas de seres de outros reinos também, como o vegetal, como eu disse. E ele vai, então, lançar essa tese na França e vai gerar muita polêmica. Né? É uma coisa que é uma proposta muito nova, muito avançada para um jovem de 20 anos. Então, Kardec, na continuação dessa nota, ele vai falar lá, olha, 20 anos ele tem, e é um jovem promissor, inquieto, e de fato provocativo com essas teses. Né? E aí está ele de novo. Aí o que acontece? O Flammarion, ele vai aceitar ele vai receber um convite, assim que Allan Kardec desencarna, em 31 de março de 69, eles tentam localizar alguma pessoa para continuar sendo o presidente da Sociedade Parisiense. Então a viúva Kardec, Amélie Gabrielle Boudet, pensa em quem? Pensa no Flammarion, vamos convidar o Flammarion. Ele vai inicialmente, faz o discurso, né, na cerimônia fúnebre do enterro dos despojos de Allan Kardec, e eles convidam o Flammarion e ele vai negar o convite, justamente por conta disso. Né? Ele entendia a Sociedade Parisiense como uma sociedade muito plural ali, uma sociedade que estava ainda com valores católicos muito enraizados, né? E ele era um cientista com ideias avançadas, ele recusa esse convite. Mas olha o que acontece, né? Por meio dessa figura inquieta que ele era, ele vai aceitar convites de sociedades espiritualistas, que é o caso da teosofia. E a teosofia, ela tem preceitos que batem de frente com preceitos espíritas. Como, por exemplo, a teosofia aceita, né, eu estou falando da teosofia da época, tá, pessoal? Do século XIX, com orientação egípcia. Hoje nem tem mais essa orientação. Mas a teosofia de época, ela aceita a retrogradação dos espíritos. Aí já bateu de frente com a gente. Na verdade, o conceito de reencarnação para eles, que a Blavatsky vai lançar, é diferente do nosso. É um outro conceito. E aí o Flammarion acha essas ideias interessantes, vai aceitar participar de algumas sociedades teosóficas. Né? E essas mensagens, elas foram recebidas pela Sandra Carneiro, que está publicada em nosso livro Em Nome de Kardec. É um livro que a gente vai estudar o sincretismo que surgiu na doutrina espírita depois da morte de Allan Kardec. Aproximação da teosofia, aproximação do rustenismo, aproximação de sociedades secretas. Então, tudo isso foi descaracterizando a doutrina espírita. E deixou a viúva, de fato, a viúva Kardec, adoentada por conta disso. Isso foi perdendo o controle. Né? E olha só, surgiu na França uma sociedade teosófica dos espíritas franceses. E aí o Flammarion vai participar dessa sociedade. Ele nega a presidência da Sociedade Parisiense, em 69, mas ele vai aceitar participar
da Sociedade dos Teósofos, né, da Sociedade Teosófica dos Espíritas Franceses, e ele vai aceitar, então, a filiação a essa sociedade e a Branche Isis também. Ele aceita, participa, ele passa a coadunar com esses preceitos espiritualistas. Então, de fato, todo aquele início de militância espírita do Flammarion, ele passa a ser dúbio, né? Porque ele passa a desacreditar no próprio espírito Galileu. Ele passa anos na sociedade parisiense recebendo mensagens do espírito, suposto espírito Galileu, e aí chega um momento ele nega o espírito Galileu, ele nega todo o planejamento, né, dos capítulos da Gênese, tudo que a gente tem hoje conhecendo, né, sobre a formação dos mundos, a formação dos planetas, ele passa a negar isso por livre-arbítrio, né, de entender que poderia se filiar a outras escolas espiritualistas. Esse foi o Sardô, que foi um amigo íntimo do casal Kardec. O Sardô foi um médium de confiança dos Kardec. E o Sardô, num determinado momento, ele começa a receber desenhos e pinturas. E, para surpresa de todos, esses desenhos retratavam cenas de outros mundos. E aí, Allan Kardec recebia também outras imagens, né, outros desenhos e pinturas de outros médiuns. Mas ele foi percebendo que as pinturas mediúnicas e os desenhos do Sardô eram especiais, eram diferentes. Por quê? Porque ele entrava numa espécie de transe, que a gente chama um transe quase que mecânico, né? Ele entrava num transe profundo, e aí a entidade assumia a mão dele, e os desenhos surgiam de uma forma quase mecânica, semi-mecânica ali, nas produções. Então, Allan Kardec, analisando aquilo dentro da sociedade parisiense, durante meses, anos, né, porque Sardô foi um dos fundadores da sociedade parisiense, ele constata que ali tem um fenômeno. E os desenhos que são surgidos são, de fato, surpreendentes naquele momento. Eu vou mostrar, eu resgatei esses desenhos para mostrar para vocês, porque Sardô ficou conhecido como retratista de Júpiter, de cenas espirituais de Júpiter. E aí, essas pranchas, né, por meio de litografia, de pintura, de desenho, elas vão surgindo. Olha lá, esse desenho, ele é bastante divulgado aí, foi bastante divulgado na França do século XIX. E segundo Sardô, né, por meio dessa mediunidade semimecânica, essa é a representação da mansão de Júpiter. Então a gente vê aí, por meio desse desenho, vários ícones, né, uma montagem, uma aparição ideoplasmática bastante interessante, porque existem claves de sol. Parece que isso aí não está tão estático assim, né? Parece que é alguma coisa que está em movimento. Isso vai surgir, então, em 1858, justamente ali no Espiritismo nascente, né? A doutrina surge com o nascimento do Livro dos Espíritos em 57, isso aí já estava pululando em 58. E aí vários médiuns, ele vai até dizer aqui, ó, vários espíritos apareceram por meio de médiuns, trazendo várias possibilidades de desenho e espíritos retratando outras paisagens, mas Allan Kardec tinha o Sardô como uma referência para esse tipo de revelação da pluralidade dos mundos habitados. Tá? Então isso, pessoal, foi muito caro ao casal Kardec. Eles deram muito valor a essas cenas. Né? Consideraram isso como muito importante. Então essa é uma imagem que eu consegui um pouco mais melhorada. Né? A gente vê aí ícones que a gente não consegue nem reconhecer aí pela botânica da Terra, vamos dizer assim. Mas é, de fato, intrigante. Né? Tá lá, casa de Mozart, Júpiter. Então é uma cena sobre a casa de Mozart em Júpiter. Tá? E está outra imagem, que essa daí é a casa do profeta Elias, olha lá, de 57, que hoje pertence a uma coleção de uma família de Paris, também, né, com uma botânica extremamente diferente aí, que a gente não consegue nem ter ideia que seja isso. Porque isso está num nível diferente de vibração. Né? A gente vai falar no final aqui, vai dar tempo, sobre a questão da ideoplastia, que é importante que vocês entendam.
quando o André Luiz vai relatar a existência de animais sobrevoando o nosso lar, alguns vão achar que esses animais são animais da terra. Mas não, são produtos da ideoplastia. Se você entender bem isso, você vai conseguir distinguir a questão, né, do que de fato a gente vê na terra e o que de fato você vai ver na espiritualidade. Em termos de plantas, em termos de animais, em termos de rochas, enfim. Você vai conseguir ter essa noção. Como é possível a formação de nosso lar? Então eu vou explicar aqui no final como isso é possível. Como que esses espíritos superiores formaram o nosso lar. Que é o mesmo princípio da formação dessas aparições ideoplásticas, seja em Júpiter, seja em outro planeta. Né? Vamos dizer assim. Olha aí, a mansão de Zoroastro. Né? Também um desenho aí pelo Sardô, desenho de 58. Isso, pessoal, eram desenhos enormes, assim, que eram feitos por horas. Sardô ficava ali em transe por horas fazendo esses desenhos. Vocês imaginam, hoje a gente tem material de pintura disponível, né? Muito fácil, de vários tipos. Antigamente eles não tinham tantos materiais assim. Então tinha que se virar com o pouco que tinha. E era extremamente difícil esse trabalho, não era um trabalho fácil, em termos artísticos. Olha aí, ó, mini zoológico. Como é que pode ter um zoológico na espiritualidade, né? Mini zoológico da mansão do Zoroastro. Então, aquela mansão lá, anexada a ela, existe esse espaço onde tem seres, olha lá. Seres. Mas como que pode surgir um ser daquele ali? Né, que é um ser, parece um ser de circo, assim. Como que vai surgir um ser desse na espiritualidade? Eu vou explicar no final. Mas é uma cena, tá vendo? E aí, como eu disse, Allan Kardec e a esposa vão dar bastante valor para isso, porque eles vão entender o que é isso. Não é meramente um desenho, não é meramente algo que está solto aí. Isso tem um contexto. E esse contexto está embutido no preceito da pluralidade das existências. Tá bom? Esses desenhos, eles foram, eu que localizei num jornal chamado La Vérité. Eu estava pesquisando na Biblioteca Nacional da França, né, online, e aí eu estava folheando esse jornal, de repente eu me deparo com esses desenhos mediúnicos de 64. Então são retratos de flores espirituais, que é uma botânica que a gente não conhece ainda. Ele até fala ali, flores ideais, e ali tem umas descrições que falam sobre essas flores espirituais. E a gente percebe extrema simetria nessas plantas, né? Ó. Vocês vão perceber aqui, ó, elas têm simetrias. E são formas completamente diferentes do que a gente conhece hoje em termos de botânica terrestre. São bem diferentes. Olha essa aqui, que curiosa, né? Provavelmente isso não é estático, como eu falei, a gente está só vendo a fotografia, o desenho dela. Mas se a gente tiver à frente disso, provavelmente isso tem múltiplas funções ou tem múltiplas possibilidades em termos de movimento, cor, enfim. E aí a gente vai encontrar um trabalho que foi feito no Brasil, que foi bastante interessante, da Igorina. Vocês já ouviram falar da Igorina? A Igorina foi aí uma precursora, vamos dizer assim, desse trabalho de trazer, né, paisagens espirituais. Conviveu muito com Chico Xavier, em Uberaba e naquela região. E aí chegou um determinado momento que a Igorina recebe esses desenhos. Ela, em sonho, vamos dizer assim, né, em desdobramento astral, ela vai ser transportada para essa região, que nós conhecemos como nosso lar, e ela vai trazer, então, esses desenhos mediúnicos. E esses desenhos eles vão servir como base para o filme Nosso Lar. Toda aquela paisagem que foi montada graficamente, né, em gráfico ali, em digital, foi baseada nesse livro que eu mostrei aí da Igorina. Então, ela, em desdobramento, ela é conduzida até Nosso Lar, faz lá uma excursão pela região, e quando ela volta, ela traz, então, esses desenhos. Né? Então, novamente, a simetria muito constante dessas formações ideoplásticas. E aí, ó, esse gráfico, computação gráfica, foi baseado, então, no livrinho da Igorina, lá, que vocês viram agora há pouco.
Vamos lá. Já estou encerrando. E eu quero depois, se for possível, ouvir vocês, se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse tema, né? E a gente pode conversar sobre também, tá bom? Vou abrir aqui um tempinho para a gente conversar. Vamos falar então sobre essa questão. Essas formações que muitas vezes são relatadas lá na obra subsidiária da série André Luiz, né, e a gente encontra muito isso na série André Luiz. Então, como eu falei para vocês, a descrição de nosso lar, né, André Luiz vai minuciar ali o que é o nosso lar, em termos de aspectos arquitetônicos. Mas a gente tem que lembrar que André Luiz, quando ele chega em nosso lar, ele ainda é um espírito que não tem uma bagagem de informações espirituais, principalmente as informações baseadas nas obras fundamentais. Ele não tinha essas informações. É simplesmente alguém que chega e fica vislumbrado com aquela paisagem de nosso lar. Estou falando de André Luiz, mas a gente pode se basear por outros espíritos também que acabam de desembarcar na espiritualidade e ainda não têm um conhecimento mais dilatado, né, das possibilidades de manipulação da matéria. Né? E aí a gente vai então ver lá a descrição que ele vai fazendo. Né? Ele vai falar do chafariz, ele vai falar dos ministérios e ele vai falar dos animais que estão lá, os animais que circulam. Ele vai avistar animais. E aí surge um grande enigma ou um grande entrave, porque não existe descrição na literatura espírita sobre a avistação de animais na espiritualidade. Mas como não existe se André Luiz viu? E aí? Por isso que é importante nós voltarmos à nossa base, que são as obras fundamentais e complementares. Se a gente fica se baseando por tudo que é lançado e publicado nas obras subsidiárias, a gente vai criando um repertório que vai se distorcendo com a nossa base, ou com os nossos preceitos, que esbarra na questão da pluralidade dos mundos habitados. Então, na verdade, o que ele estava vendo lá? Aqueles animais eram animais da terra? Não. Aqueles animais eram formações ideoplásticas. E aí, se vocês pegarem, então, as obras fundamentais, vocês vão entender o que é ideoplastia. Quando o espírito é esclarecido, né, e André Luiz vai falar lá, a formação de nosso lar surgiu por meio de portugueses, lá no início, né, do século XVI, 1500 e pouco. Quem eram esses espíritos portugueses? Espíritos superiores, espíritos que tinham conhecimento da manipulação da matéria, ou da semimatéria. Então, como que surge nosso lar? Por meio da ideoplastia. Esses espíritos, com a boa vontade, com a ajuda dos espíritos puros, né, ligação direta com os espíritos puros, eles vão, então, por meio de formas pensamento, idealizar um chafariz, idealizar um ministério, idealizar a possibilidade do avistamento de uma ave, de flores espirituais. Não é que aqueles objetos, ou aquelas plantas, ou aqueles animais são derivados da terra ou são baseados da terra. Não. Aquilo são formações do coração, da vontade desses espíritos superiores. É isso que faltou lá em nosso lar, o André Luiz colocar uma legendinha, né, explicar o que é ideoplastia. E aí está, então, a definição da ideoplastia, a modelagem da matéria pelo pensamento. Hoje, se nós desencarnarmos, a gente não tem condições psíquicas de trabalhar com ideoplastia. Não tem. Porque a gente não tem ainda conhecimento de manipulação da matéria, né, da semimatéria, ou utilizando, né, as condições do fluido cósmico universal. A gente não tem conhecimento de como a gente pode acessar o fluido cósmico universal para a manipulação dessas ideoplastias, dessas formações ou formas de pensamento. Tá? Então, a partir do momento que você vai compreendendo, você vai estudando, porque na espiritualidade a gente vai continuar a estudar, né? A partir do momento que você vai entendendo todo esse mecanismo de como você pode transformar isso lá, você tem essa possibilidade de modificar a matéria lá.
Bom, então, olha só, isso é importante. É uma referência nas obras fundamentais. O que diz a Gênesis sobre esse tema? O pensamento do Espírito cria fluidificamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Está bem claro, não tem dúvida. Eu só trouxe essa passagem, mas existem várias passagens nas obras fundamentais sobre esse tema. Um avarento manuseará ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e seus bois, uma mulher velha a sua roca. Para o espírito, que é também ele fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram no estado material para o homem vivo. Então aí está abrindo um outro precedente, no sentido de que o espírito, até por conta da ignorância dele, ele pode desencarnar com a aparência perispiritual que ele traz da herda da Terra, mas sem ter essa consciência de como manipular o fluido cósmico universal para a formação das formas pensamento. Então ele vai surgir, né, perispiritualmente falando, com uma aparência característica. O cachimbo, ele vai ter aquela aparência por ignorância. A partir do momento em que ele descobre que ele não precisa daquele aparato, ou que ele pode mudar o seu aparato visual ou perispiritual, ele manipula isso da forma que ele bem entender. Não é isso? Que é o que acontece com os espíritos esclarecidos, principalmente os que se apresentam em reuniões mediúnicas. Eles se apresentam da forma com que eles acham que é melhor para eles, ou da forma como eles querem ser identificados para os médiuns ou para as pessoas que têm a possibilidade de vê-los nas reuniões. Tá? Então, há essa dupla possibilidade. A possibilidade por ignorância, você aparecer com uma formação perispiritual, né? Você traz aquilo, você traz aquele instinto, vamos dizer assim, daquela formação, como está explicando aí, ou não, ou você modifica isso pela sua vontade, pelo seu desejo conhecedor, né, desses mecanismos. Tá? Então, essas paisagens que nós vimos aí, que eu mostrei para vocês, os desenhos do Sardô, as vistas de nosso lar, isso, pessoal, são as formações ideoplásticas. Tá? Allan Kardec explica muito bem isso, não há dúvidas. Para nós que somos espíritas, a gente precisa ter esse conhecimento, para não ficar confundindo as coisas, achando, né, que temos moradas materiais, ou enfim, criando aí algumas teses que vão conflitar e vão atrapalhar quem está estudando, ou quem quer a compreensão correta do que seja isso. Até para a gente não ficar criando ilusões, né? Não ficar distorcendo ou criando conceitos ou teses aí que vão trazer problema para grupos, para casas espíritas, para o movimento espírita em geral. Bom, ali o livro da Gênese. Olha lá, para encerrar, essa passagem talvez seja a passagem aí de Cristo que, de uma forma genérica, aí, sem apontar, né, e explicar, talvez defina bem como estamos, né, nessa massa de planetas aí, nesse universo, né, como estamos aí nesse contexto todo. É bem interessante. Bom, aqui eu vou divulgar rapidamente alguns trabalhos, né, que eu realizo de minha autoria. Esse livro, Pintura Mediúnica, é um trabalho que eu desenvolvo, que eu venho desenvolvendo de pesquisa e atuação como médium também. O Em Nome de Kardec, aquilo que eu falei, faz todo o resgate e explica como que esse espiritismo francês foi se deteriorando, foi perdendo as suas características, o que aconteceu com a viúva Kardec, o que deixou ela adoentada diante de todo o sincretismo que foi gerado, né, dessas ideias que foram confrontadas, né, ou foram sendo confrontadas diante dos preceitos, e a biografia de Amélie Gabrielle Boudet, que a gente passamos aí pelo menos 5 anos resgatando a vida dela, desde o nascimento até a desencarnação dela, para a gente entender quem foi essa mulher, né, e principalmente conhecer os trabalhos que ela deixou para a doutrina. Uma coisa é você falar da pessoa, apresentar a pessoa, uma coisa é você falar dos trabalhos que ela deixou, dos trabalhos que ela se empenhou.
dinheiro que ela tirou do bolso para bancar as obras fundamentais e complementares. Então, é uma mulher fantástica, né, que deixou um legado incrível, que vale a pena nós conhecermos, principalmente porque foi uma mulher, no século XIX, uma mulher era considerada um apêndice do homem, né? Era uma artista, então era discriminada também por ser artista, uma mulher que preservou todas as artes mediúnicas que circularam no movimento espírita francês nascente, né? A Sociedade Parisiense era uma espécie de galeria de arte por conta da iniciativa dela. E então é uma mulher que sofre também por conta de ser artista, né? E principalmente por ser aquela que vai continuar a doutrina depois da desencarnação do marido. Tá bom? Deixo os meus contatos aqui, Facebook, quem quiser conversar, bater um papo, entrar. Acho que a gente podemos abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou esclarecer alguma dúvida. Não sei se talvez não tenha sido tão claro em alguns aspectos, mas vamos lá. Quem quer fazer alguma pergunta sobre o tema da pluralidade dos mundos habitados e tudo isso que a gente conversou em torno do tema, em torno dessa discussão. Ok? Sexta-feira, né? O pessoal já quer. Então, a nossa escala, ela é representada pelos reinos, não é isso? Como isso é explicado na Gênesis ou no Livro dos Espíritos. Então, as informações que surgiram, elas surgem lá no Livro dos Espíritos, que eles, na verdade, eles não vão se aprofundar nisso. Não, de Allan Kardec não. Na verdade, eles vão só falar sobre Júpiter, sobre Marte, né? Aí eu não sei se existe uma literatura subsidiária que fale sobre a questão da evolução dos mundos, é isso? Então, na literatura espírita não foi, isso não foi estudado a fundo. O que eu falei eu mostrei lá, você viu Marte, aí Sol, aí, enfim. Então, a Terra é um dos mais atrasados, conforme as orientações dos espíritos superiores no Livro dos Espíritos, né? Mas não existe, eu entendi o que você falou, não existe um estudo específico falando de cada, não, dentro da doutrina não, é uma coisa que foi muito falada assim solta, né? Não teve um estudo mais específico sobre isso. Ah, exatamente. Não, aprofundado nisso não. A Gênese vai fazer um estudo, vai falar sobre. Oi? Não, porque é materialista, né? Essa ciência, a ciência astronômica ou a ciência que estuda os astros, ela é extremamente materialista. Então, ela não vai entrar nesses assuntos que foi abarcado. Isso. É, exatamente. Para eles é um campo espinhoso, eles não entram nesses temas. Mais alguém? Quando uma pessoa recebe uma psicografia, olha, os espíritos esclarecem que o nível de animismo, o que é o nível de animismo? Nós somos espíritos. Nós, inevitavelmente, acabamos participando da troca mediúnica. Você como espírito, você como valores, você como pensamento, não tem como, a não ser que seja um médium mecânico. Ou seja, ele entra num torpor profundo, ele é desligado ali, né, da sua consciência, e os espíritos assumem a máquina. A não ser nesse caso, tirando esse caso, o nível de animismo é muito alto, né? Claro que existem exceções, como Chico Xavier, foi um médium extraordinário, né? Nas mensagens. O próprio Chico, ele teve um período de romances, que não se repetiu.
por conta da complexidade de você receber essas informações, são difíceis, né? Você receber um corpo de informações de romance é difícil. Então ele teve um período de trabalho com romances, mas parou, não teve mais depois. A gente vê os romances romanos, né? E depois teve todo um trabalho com mensagens que são mais um trabalho fragmentado. Mas de forma geral é muito difícil que a mensagem seja mesmo pura, venha diretamente de um espírito na íntegra, né? O médium ele sempre participa dessas mensagens por meio do seu animismo. É difícil, é bem difícil. Mais alguém? Então acho que é isso, né, pessoal? Eu agradeço bastante a presença de vocês. Espero que vocês utilizem esse tema para reflexão, nos estudos que vocês realizam, nas leituras, que vocês lembrem desse tema, que é bastante importante, até para que a gente possa se situar, né? Não criar ilusões, entender a nossa doutrina que é abençoada, porque esclarece de fato, ponto a ponto. Muito obrigado, uma boa noite para vocês, excelente fim de semana. Muito obrigado.